iniciando esse nosso seminário sobre híbridos, né, entre humanos e extraterrestres. Bom, hoje eu vou contar uma história, vou começar contando uma história que é um relato de uma das primeiras abduções no mundo que é relatada. Abdução mesmo relatada. Até antes, né, do casal Barney e Betty Hill lá nos Estados Unidos, né? Porque no começo da década de 50 não havia abduções, só casos de aparições de discos voadores, de UFO e tal, né? O contato do Adams que já tinha acontecido, mas o dele não foi a abdução. Tá? O dele foi um contato amigável, né? E muito raro o caso dele também. Né? Muito bom. Então, aqui no Brasil, vou contar um caso brasileiro de um fazendeiro, né, um caboclo, né, de uma cidade de Minas Gerais, se chamava São Francisco de Sales, a cidade, Minas Gerais. Vocês procurem aí onde fica São Francisco de Sales. Tá? Durante o mês de outubro de 1957, tá? Esse fazendeiro, né, esse filho de fazendeiro, na verdade, porque ele era jovem, né, no dia 5 de outubro de 57, ele foi dormir, né, e percebeu luzes ofuscantes na sua janela do seu quarto. E quando ele tinha meio medo, né, ele foi olhar e eram umas luzes no céu que piscavam e brilhavam muito intensamente. Ele não quis saber muito daquilo, não, fechou a janela e pulou na cama e foi dormir. Até sabe quando você cobra a cabeça, com medo de fantasma? Né? Muito bem, isso passou. Aí já no dia 14 do 10/57, ele e o irmão estavam trabalhando por volta das 9 horas da noite, arando a terra. Porque eles gostam de arar a terra porque é mais tranquilo, é mais fresco nesse período, porque o período é muito quente. Né? Outubro já é um mês muito quente. Então, eles gostam de trabalhar à noite, arar a terra à noite, que é mais fresco, o clima é mais gostoso. E aparece um objeto luminoso no céu, muito forte, né? Piscando luzes, assim. E ele ficou muito curioso, e ele desceu do trator e correu atrás do objeto, né? E o objeto se afastou dele e ficou fazendo luzes estranhas. O irmão dele com medo, chamando ele, volta, volta, tal. Aí o objeto foi embora. Tá, ok? Aí no dia 16 do 10, 2 dias depois desse evento, ele estava sozinho à noite, trabalhando com o trator. Aí a luz voltou novamente. E essa luz se aproximou, ele ficou, não, aí essa luz pousou a 15 metros do trator onde ele trabalhava. Ele descreveu que era um objeto grande, devia ter assim, uns 30 metros, e desce 4 criaturas pequenas, assim, que estavam no ombro dele, segundo ele falou. Não eram criaturas altas. E vestia uma espécie de roupa, né, que não dava para ver o rosto assim, dos ETs. É como se tivesse um respirador, um traje. E um deles não falava com ele nada. Um deles pegou ele pelo braço e tentou levá-lo para o disco voador. E ele ficou puto da vida, deu um empurrão, jogou o ET no chão. O ET caiu para o chão de costa. Aí veio mais 3 ETs, seguraram ele, imobilizaram ele e levaram ele à força para dentro do disco voador. Ok? Chegando lá dentro do disco voador, ele não tinha mais o que fazer, estava tudo fechado, ele estava muito assustado. Os caras mandaram ele ficar calmo, tiraram toda a roupa dele, despiram ele totalmente e colocaram um aparelho, vários aparelhos nele, começaram a tirar amostras de material genético dele todo e disse que ele colocou uma coisa aqui, como se fosse na jugular aqui, sabe? Tal. E começou a extrair sangue dele, extrair como se fosse uma taça de sangue dele, que parecia um aparelhinho. E depois do outro lado extraiu o sangue também, que ficou guardado. Aí ele vai contar o mais inusitado desse contato.
que veio um pessoal e untou o corpo todo dele com óleo. Tipo de óleo assim, essencial, que perfumava, passou no corpo dele todo, né? E nisso, ele falou que entra uma moça, mas ela era baixinha, ela não era muito alta, ela era baixinha, menor que ele, mas muito bonita, linda pra caramba, mas toda nua, toda peladona já ali, toda. E ele não entendeu muito a história, tal, né? Você vê, aquela puta situação brocha qualquer um, né? Você tem que entender que a coisa não levanta assim, já estou impagnado. Pô, abduzido por ET, raptado, mexido, deixa eu pelado, aí traz uma roupa e o bicho não levanta. Para a mulher bonita que a mulher seja. Aí os ETs perceberam que não tinha dado muito certo a sedução da ideia. Aí diz que inundaram a sala com um vaporzinho tênue, sabe, um perfume estranho. Diz que o bicho foi pegar, é o Viagra do ZT. O negócio foi pegando fogo, diz que ele entrou em êxtase e aí pegou a ideia e mandou ver. Foi ali, fuque-fuque do pesado, certo? Ou seja, o primeiro fuque-fuque interplanetário, interracial, intergaláctico da história, né? E aí, ele conta na história, eu vou resumir a história aqui, porque esse caso é bem longo. Vai dar até filme, isso aí, você vai ver. Recente, filha, 1957. Mas já devia ter dado filme, né? Aí, disse que quando a moça, depois que se levanta da cama, chega na porta, fala assim para ele, ó. Aponta para o estômago dela, para o útero dela e aponta as estrelas. Aponta para o alto. E ela sai e vai embora. Aí os ETs, depois de um tempo, né, leva e devolve ele de volta para o campo. E ele observa todo o funcionamento do disco, como o disco funciona, tal. E o disco levanta e vai embora. E ele nunca mais tem contato. Ele ficou muito tempo. Para você ter uma ideia, o caso dele só foi publicado em 1965. Não, 8 anos depois, né? Porque ele tinha vergonha de contar essa história para as pessoas e se abrir, porque todo mundo ia achar que ele era louco, maluco. Numa época que o disco voador, essa história era tudo fúnebre, né? Era coisa de vampiro, história de vampiro, né? E ele manter relações sexuais ainda com uma era difícil de acreditar até. Você está entendendo? Então, esse foi um caso brasileiro, muito famoso. Se vocês entrarem na internet, né, esse livro tem toda uma história, toda uma cobertura dele fantástica, tá? Sobre esse assunto. Então, vamos só supor que realmente esse caso foi verdade, tá? Vamos só supor. Porque há muita desconfiança, né? Porra, né? O que o ET vem fazer na Terra? Que fuque? Pô, né? Teria muitas outras maneiras de fazer um híbrido. Nós já vamos conversar sobre. Calma, filha. Ela não quer sair aqui de jeito nenhum. Ela não quer sair do colo. Então, vamos só supor que esse caso fosse verdadeiro, né? A pergunta é: qual seria a intenção desses extraterrestres? Né? Se o primeiro extraterrestre estava todo mascarado, que ele não podia respirar a nossa atmosfera. Ok? Já não é um ser, vamos por assim, entre aspas, humano. Ou humano, né? Pode ser um humanoide, mas não humano da nossa. E dentro desta nave aparece ali uma mulher linda, muito bonita, tá? Mas segundo ele conta, tem um detalhe muito interessante, né, desse treco aí. Ele falou que às vezes meio broxava ele. Diz que a mulher, quando estava transando com ele, emitia uns sons muito esquisitos. Né? Não era aquele som de americano. Oh yes, oh my God. Sabe aquelas coisas? Oh my God, oh yes, boy. Né?
Era um som meio esquisito. Ela gritava, urrava, até de vez em quando meio que assustava, broxava na coisa. Falei, Cacildes, né? Onde for pegar essa ideia, né? Para trazer aqui na Terra. Bom, então, a pergunta é, será que esta mulher era da mesma raça que os que abduziram ele? Ou era simplesmente uma experiência dos extraterrestres comportamental e sexual? Para estudar o comportamento sexual, a atividade sexual do ser humano, as energias envolvidas, tudo que está envolvido, né? Então, é uma suposição, né? Ok? Agora, nós sabemos que é muito difícil, quando são espécies muito diferentes, haver fecundação, tá? Não se fecunda, né? Você não pode cruzar certos animais assim na Terra, mesmo que ele tenha uma similaridade, eles não fecundam. Não dá certo, né? Então, muito bem. Então, vamos só supor que fosse verdade. A pergunta é, qual seria a intenção? O que eles estavam querendo por trás disso, né? Os ETs. Eu acho meio estranho. Eu acho muito difícil de acreditar nessa história. Tá? Por mais bem intencionada que o cara na época, tal, eu não cheguei a conhecer essa pessoa, ele já faleceu, claro, tal, né? Mas inclusive ele faleceu próximo aí, acho que do ano 2000, saca? Né? No século passado. Bom, fica quietinho, ela não fica quieta hoje. O que você tem? Você está só mordendo, papai, só brincando, só lambendo. Então, esse é um dos primeiros casos onde envolve o que nós chamamos de relação sexual entre extraterrestres e humanos, numa abdução. Muito bem. É um dos casos mais raros, porque nunca teve outro relato semelhante. Agora vai ter outra coisa, outra história. É a seguinte. Um pesquisador americano, né, um cientista, ele é um cientista, chamado Bud Robbins, né? Ele é um psicólogo da universidade, né? Professor universitário e tudo. Ele se envolve no estudo de traumas de pessoas abduzidas. Tá? Existe um filme chamado Intruders, que vocês podem assistir, que é baseado no livro dele. Tá? Que é baseado no livro dele. Então, o que a pesquisa desse cara levou à conclusão desse Intruders, se vocês vão assistir esse filme? Esse filme Intruders é de 1992. Tá? Então, a história é a seguinte. Muitas pessoas passavam, mulheres, principalmente mulheres, desde criança, essas pessoas eram acompanhadas por extraterrestres. Inclusive, elas eram abduzidas desde criança. Porém, elas nunca se lembravam da abdução. Era uma abdução 100% inconsciente. Acontecia durante a noite, quando a pessoa dormia. Então, essa pessoa dormia. Os ETs entravam no quarto dela à noite, enquanto ela dormia, levavam ela, através de portais, para dentro não tinha nave envolvida, levavam ela por portais para uma base operacional deles. Né? Eles faziam exames, acompanhavam a pessoa. Tal. E numa certa idade, e era sempre, essa abdução era, né, de 2 em 2 anos abduzia, ela ia acompanhando. E aí, mas não se lembravam de nada. Até que chegava uma parte adulta dessa mulher, dessas mulheres, que simplesmente elas ficavam grávidas sem ter nunca tido relações sexuais com ninguém. Neste caso. Então elas não entendiam a gravidez dela. Né? Elas iam fazer o pré-natal, né? Não entendiam o que causou gravidez, mas ia acompanhando, ia com o médico, toda aquela coisa toda. Mas só
inexplicavelmente, quando chegava aos 7 meses de idade, né, ela era abduzida e de um dia para o outro ela também não se lembrava de nada. O feto simplesmente desaparecia. Ou seja, elas eram abduzidas e o feto, aos 7 meses, era retirado da barriga da mulher, do útero da mulher, e ficava com certeza. A pergunta é, o que elas estavam gestando ali, essas mulheres? Primeiro, será, a ideia é, os extraterrestres estavam fazendo algum tipo de inseminação artificial, né, com um esperma, vamos assim dizer, que pode ser alienígena, né? E simplesmente usando o óvulo da mulher, isso pode ser uma fecundação in vitro, né? Que é o famoso bebê de proveta, né? Você tira o óvulo da mulher, vai no laboratório, pega um gene que você quiser, depende da tecnologia dos ETs, você faz uma inseminação ali naquele óvulo e depois coloca no útero da mulher de novo. E deixa o feto progredir. Ok? Aí, quando esse feto estava numa certa maturidade, a mulher era novamente abduzida e o feto retirado. Então, esse caso foi muito discutido na ufologia. E não é um caso, não. Body Robson, muitas centenas de casos de mulheres com esse tipo de trauma. Para que eles pudessem retirar a história, eram feitas, então, hipnose regressiva. Então, aí que está o problema. Muitos outros cientistas, tem muitos casos, o History fala muito disso, né? Então, muitos cientistas que não acreditam que a hipnose regressiva ela é confiável como uma ferramenta real de investigação.